A polícia investiga em Poços de Caldas um golpe que tem se tornado comum no Brasil, o do seguro de carros. Só em Minas Gerais são cerca de 500 registros de fraudes por ano. Vamos ao nosso estúdio em Poços de Caldas, que o Anderson Araújo tem mais informações. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Bem, no golpe do seguro privado, o furto do veículo é planejado pelo próprio dono para receber o valor da indenização. Aqui em Poços de Caldas, um homem foi preso nesta semana suspeito de envolvimento no crime. E por causa desse tipo de golpe, o preço do seguro acaba pesando mais no bolso do consumidor. Quem anda de carro sabe quanto o seguro particular pesa no bolso. Eu acho muito caro. Muito caro. Tem gente que não faz, não por necessidade, por não ter condição mesmo. Entre os itens avaliados para o cálculo do seguro está a incidência de golpes. Um deles tem se tornado comum. O golpe do seguro é aquele em que o furto do veículo é planejado pelo próprio dono. Depois que o carro desaparece, a seguradora é acionada e o valor da indenização é pago. Um crime que costuma ter a participação de outras pessoas. Esta semana, em Poços de Caldas, a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de estar envolvido neste tipo de fraude. Ele dirigia este carro que teria sido furtado em fevereiro. O motorista foi visto no bairro Jardim São Bento e ainda tentou fugir. O cidadão infrator alegou que este veículo estava estacionado guardado num estacionamento na cidade e a proprietária tinha conhecimento do fato. Tem um registro nosso pela Polícia Militar num furto ocorrido no dia 5 de fevereiro. O último levantamento do Sindicato das Seguradoras, que abrange 3 estados e o Distrito Federal, indica que em 2009 foram registrados 500 casos de fraudes nos seguros de veículos em Minas Gerais. No país, 7% das comunicações de furtos e roubos tem indícios de fraude. O delegado regional do Sincor, em Poços de Caldas, explica que quando o número de golpes aumenta, o valor dos seguros também sobe. As taxas são baseadas nos índices de sinistro. Então, por exemplo, se um determinado modelo teve muito sinistro, a pessoa, o consumidor, vai pagar mais caro. Como o princípio do seguro é mutualismo, todo mundo paga. É injusto, um valor injusto. Eu acho que não, acho que está errado. Acho que não poderia ser assim mesmo, não. Pois é, sobre o caso mostrado na reportagem, o delegado Hernani Pérez Vaz informou que o suspeito encontrado com o carro prestou depoimento e foi liberado. Hernani Vaz disse ainda que a antiga dona do veículo afirmou que o carro foi realmente roubado. Ela ainda vai prestar depoimento. O delegado afirmou que acionou a seguradora para que ela possa ajudar nas investigações. E são vários os itens que pesam no preço final do seguro privado. Em geral, quanto maiores os fatores de risco, mais caro fica. Para falar sobre isso, está aqui conosco no estúdio o delegado regional do Sindicato dos Corretores de Seguro, Marco Juliano D'Angelo de Lima. Boa tarde. Boa tarde. Você disse na reportagem aí, em relação às taxas, elas aumentam conforme o número de sinistros, não é isso? Tem uma relação direta mesmo, o consumidor acaba pagando mais? Na verdade, a equação é bem simples. Quanto mais se indeniza, maior o consumidor paga no custo final do seguro. Tem uma estatística, isso que é feita, a estatística é feita todo ano aí para poder levantar esses valores. Sim, as seguradoras têm dispositivos, essa estatística que determina a taxa e o preço final do seguro. E quais são os fatores aí de maior risco aí que são colocados dentro dessa planilha? São uma série de fatores, vai desde CEP de residência, sexo e idade. Tá, a gente está falando em relação à idade. Você havia me dito que tem uma faixa etária aí que eleva muito a questão do preço. Sim, de 18 a 25 anos o preço de seguro é bem agravado. É aonde acontece mais sinistro, que a gente chama, é aonde que as indenizações são maiores. Nós temos uma pergunta no estúdio em Varginha. O Anderson, tudo bom? Tudo bem. Acho que o Marco não pode nos ouvir, mas pergunta para ele por que muita gente aumenta o percentual de cobertura do seguro, em vez de 100, 110, 120%. Qual que é a vantagem disso? Pois é, o Rodrigo quer saber por que muita gente aumenta o percentual do seguro, em vez de 100, 110, 120 no risco. Existe isso? Como que funciona isso? Existe. Hoje nós podemos, as seguradoras indenizam pela tabela FIP. Essa tabela hoje é 100%, é o preço médio do veículo do mercado. E a seguradora te dá a possibilidade de você segurar teu carro até 10% a mais dessa tabela, que seria 110.
Então, no caso de um eventual sinistro, você receberia o valor de mercado e mais os 10%. E por falar em tabela FIP, é o valor que as seguradoras trabalham, não é isso? Em cima dessa tabela. É em cima dessa tabela, é uma tabela confiável e é a melhor tabela de reposição. Quais são os carros, os veículos hoje mais visados aí? 1.0, carros mais esportivos, seriam esses os carros? Se 1.0 é porque tem muito rodando, então ele acaba dando mais sinistro. E os esportivos, devido ao preço de peça, que o preço de peça dele é mais caro, acaba encarecendo o preço final do seguro. Você estava falando em relação ao CEP, né? É o local onde se faz o seguro. Tem uma influência direta? É uma cidade pequena, uma cidade maior? Tem uma influência direta e é fácil de explicar. Uma cidade igual Poços de Caldas, por exemplo, o risco de roubo e de batida é menor do que São Paulo. Então, nada mais justo que a taxa de São Paulo seja maior. Pois é, o que o seguro cobre de forma geral, hoje em dia? Colisão, incêndio e roubo. E tem os benefícios agregados, que são assistência 24 horas, enfim, o que você quiser colocar. Quer dizer, hoje em dia você pode até, inclusive, para trocar um pneu, tem esse serviço? Quais outros serviços além desse? É tudo dentro da assistência 24 horas. Pode ser uma troca de pneu, um guincho, hotel, carro, depende da situação no momento. Tá certo. Agora, aquela questão, se ainda as seguradoras se baseiam nisso, na questão da mulher dirigir, ela paga mais barato por isso? Tem isso ainda? Algumas seguradoras trabalham com esse marketing e, de fato, é verdade, porque nas estatísticas as mulheres são mais cuidadosas que os homens. E rapidamente, só para falar em relação à franquia, quanto menor o preço se paga na franquia? Quanto menor a franquia, mais caro o seguro. A franquia é a participação obrigatória do segurado no caso do sinistro. Então, lógico que uma franquia menor, o preço maior e vice-versa. Tá certo. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da EPTV. Obrigado.